Tá, galera? Seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Meio-Dia. Meu nome é Alexandre Meirelles, eu sou pastor aqui na Betel Serra, juntamente com o pastor Honório. Você que está nos convidando, nos dando a honra da sua presença pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, certamente Deus vai te abençoar. O nosso canal é Betel Serra, com TH. E você aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. Queria pedir você que está nos ouvindo também para deixar o seu like aí, para o nosso vídeo ser relevante e alcançar mais vidas, levando assim a palavra do Senhor. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, ao longo deste momento, você pode colocar o seu pedido de oração no nosso chat. Todos os dias nós pegamos esses pedidos, enviamos para um grupo de pessoas que estão orando com todo o tempo, em todos os momentos, por cada pedido deles. Você que está conosco, nós estamos aí já chegando no finalzinho, entrando agora no mês de novembro, final dessa semana, na maratona. Então, mantenha-se firme, agora é meio-dia, e nós vamos estar tirando um momento de oração ao Senhor, orando pela nossa família, pelas nossas células, pela nossa cidade, o nosso país, também pelas eleições, para Deus nos dar uma direção. Vamos manter firme em cada semana do propósito de jejum também. Então fique conosco, você também é nosso convidado para esse final de semana, está participando do nosso culto no domingo às 18h30 no nosso canal Betel Serra. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, você que é nosso amado irmão, que bom poder estar com você. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração há algum tempo. Essa palavra está pronta já há algum tempo e eu senti que hoje era o dia de estar compartilhando com vocês. O tema do sermão é: Esse é o nosso Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12 ao 16, diz o seguinte: E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que o exaltara o seu reino por amor ao seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Elisamá, Eliada e Elifelete. Esse texto narra para nós o contexto do início do reinado de Davi. Nós já sabemos que Davi, já na sua adolescência, ele é chamado por Samuel, ele é ungido rei. Mas a partir do momento que ele é ungido rei, se passam 13 anos para que Davi pudesse reinar em Israel. Mas não foram 13 anos de sombra e água fresca, de rede, não. Pelo contrário, Davi sofre árduos anos de espera para que se cumprisse as promessas do Senhor. Porém, juntamente com a recompensa, vieram momentos de lutas em que deram a Davi esperança, que deram a Davi intimidade com o Senhor, que deu a Davi experiência com um Deus que age. E aí nós vemos Davi, meus amados, como todo bom hebreu, dando aos seus filhos nomes que significavam alguma coisa. Nós não temos esse costume aqui no Brasil, mas em Israel, na Palestina em modo geral, todo filho tem um nome que significa o momento em que eles viveram, o momento que aquela família passou. Nós vemos Deus agora honrando Deus através do nome dos seus filhos, honrando a Deus pelos momentos que ele viveu. E é sobre esses 3 nomes de filhos citados em 1 Samuel 5 que eu quero trabalhar com você. Assim como Deus agiu na vida de Davi, Deus quer e está agindo e vai agir na minha e na sua vida. Então Davi usa os nomes dos seus filhos com significados que certamente ou já aconteceram nas nossas vidas, ou está acontecendo, ou irão acontecer. O primeiro nome do filho, da filha de Davi, citado em 2 Samuel capítulo 5, é Elissamá. Elissamá significa o Deus que ouve. Davi tinha várias experiências com Deus. Ele sabia que ele estava servindo a um Deus poderoso, um Deus que estava com ele, um Deus que ouvia e se inclinava para ouvir. Davi
Quantas vezes Davi estava no deserto enfrentando reis, quantas perseguições vieram sobre Davi, mas Deus sabia que em todos os momentos Deus estava ouvindo. Davi era ouvido por Deus quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Davi era ouvido quando ele estava fugindo do deserto, porque Saul o perseguia. Davi sabia que ele era ouvido quando ele estava ali refugiado naquela caverna chamada Absalão. Quando Deus dá a ele a condição de poder tirar a vida de Saul, porém ele entende o significado da unção de Deus sobre a vida de Saul e ele não toca em Saul. Este nome mostra, meus amados, um Deus que ouve a súplica dos seus filhos. Elissamá significa o Deus que quer ouvir o nosso clamor, é o Deus que quer ouvir as nossas orações, é o Deus que quer ouvir os nossos desabafos. Deus, ele ouve, meus amados, as nossas queixas. Ele sabe quando nós estamos na caverna e ali parece que ninguém nos ouve, mas Ele está com os seus ouvidos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: lancem sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro estava dizendo à igreja naquele momento que nós podemos levar ou lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele é um Deus que ouve, independente, meus amados, se nós somos bons ou maus. Independente se nós estamos certos ou errados, da mesma forma, Deus continua ouvindo os seus filhos. Talvez 2020 foi um ano difícil para você, onde parece que as suas orações não foram ouvidas, mas Deus está te dizendo nessa tarde: eu estou ouvindo o seu clamor. Olha o que diz Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor está estendida para que possa salvar, e os seus ouvidos não estão fechados para que não possa nos ouvir. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz: ao recebê-los, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Diante do Senhor, meus amados, existe uma taça em que os anjos coletam, eles recolhem as nossas orações e colocam diante do Senhor. Talvez você possa achar que a sua oração é em vão, talvez você possa achar que o seu clamor não foi ouvido, mas saiba, a palavra do Senhor garante que está chegando diante do Senhor. Não deixe de clamar, não pare de orar, pois Deus está ouvindo a sua oração e sentindo o seu gemido. Tenha certeza que Elissamá está nascendo para você neste momento, porque você tem ciência que Deus é o Deus que te ouve. O segundo nome do filho de Davi é Eliada. Era um homem que significa o Deus que sabe, ou o Deus que conhece. O segundo nome do filho de Davi dá a entender, meus amados, que o período da história que Davi estava vivendo, ele não olhava apenas para as circunstâncias, mas ele continua com seus olhos voltados para o Deus que ele servia, o Deus que ele estava caminhando. E Davi sabia, meus amados, que o período que ele estava vivendo, Deus não apenas via, mas Deus sabia de tudo que ele está passando. Há uma diferença muito grande de você simplesmente ver, mas você não saber o que está acontecendo no coração daquelas pessoas. Há uma diferença muito grande de você simplesmente ver, mas você não sentir, não ter empatia. E o nosso Deus é um Deus que sabe, é um Deus que ele sente as nossas dores. Esse período é um período muito difícil para nós, porque geralmente é nesse momento que no silêncio de Deus, porque nós pedimos e Deus não responde, e que muitas vezes nós achamos que a demora de Deus representa para nós que Deus não está fazendo, ou que Deus não sabe do que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós falamos: será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe o que nós estamos passando? Sim, Ele sabe. E talvez a pergunta que você está se fazendo é: por que ainda Deus não fez, meus amados? É porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está mostrando para você que você não vai receber só da forma que você quer. Não tem que ser só do jeito que você quer. Não, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de te dar a vitória. Ele sabe o que você necessita mesmo antes de você abrir os seus lábios.
Imagina que Davi estivesse ali naquele momento e ele abrisse mão, porque quando nós estamos passando por esses momentos, o que vem na nossa cabeça é querer abandonar, é querer desistir, é se afastar das nossas células, é deixar de acreditar nos nossos pastores, porque não está acontecendo como eu quero, é deixar de frequentar os nossos cultos presenciais, é porque não está acontecendo como eu quero, queremos abrir mão. Mas imagina, meus amados, se Davi tivesse aberto mão, se Davi tivesse se afastado, deixado Deus naquele momento de deserto, porque ele estava no deserto ainda, mas ele sabia que Deus estava com ele, talvez Davi não seria tido, meus amados, como nós conhecemos, o homem segundo o coração de Deus. Esse título, esse nome que é dado a Davi, meus amados, foi pela persistência, por ele continuar, por ele ser resiliente, apesar da pressão, ele se manter. Em nome de Jesus, não abandone o seu líder, não abandone a sua liderança, não abandone a sua igreja, não abandone os seus princípios, não abandone o seu Deus, porque ele é o Deus que sabe todas as coisas. Davi, porque ele perseverou, Davi, porque ele continuou, ele não abriu mão, ele sabia, ele tinha no seu coração que Deus sabia, ele foi colocado, como no texto que nós lemos, como rei sobre Israel. O silêncio, meus amados, não é um sinônimo de indiferença. Deus não está respondendo, não está agindo muitas vezes, não é da forma que nós queremos, mas Deus está agindo e nós não conseguimos ver porque tem que ser do nosso jeito. Como criança birrenta, muitas vezes falamos, não, tem que ser desse jeito, mas Deus é o nosso Deus. O silêncio não é indiferença. Deus está contemplando e Ele está contigo a cada momento. Ainda que você se sinta só, ainda que você ache que não está acontecendo, Deus é contigo. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Deus está vendo. Quando ninguém está vendo, quando na madrugada as suas lágrimas rolam, Deus está vendo. Quando você sente este vazio, quando você sente solidão, quando você sente essa angústia, Deus está atento. O silêncio não é a ausência de Deus, pelo contrário. Mesmo que você não sinta, Deus está aí. Davi coloca no Salmo 139, Senhor, Tu sondas e me conheces. Aleluias. Sabe quando eu assento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Meus amados, eu amo esse texto, por saber que Deus me conhece. Deus sabe o que vai no meu coração, assim como Ele sabe o que vai no seu coração. Será que você pode nesse momento deixar nascer um Eliada na sua vida? Será que você pode deixar florescer na sua vida agora o significado deste nome, que é Deus sabe? Está difícil, mas Deus sabe. Está doloroso, mas Deus sabe. Está confuso, mas Deus sabe. Entender que Deus sabe nos faz ter confiança para continuar aquilo que nós estamos vivendo. E o último nome citado em 2 Samuel capítulo 5 é Elifelete, que significa o Deus que faz, o Deus que age. Davi teve muitas lutas, Davi teve muitos inimigos, muitas dificuldades, houve um processo de espera muito grande, mas finalmente chegou o tempo de Elifelete, o Deus que age. Davi é levantado como rei, Davi é colocado agora, ele é honrado diante de Israel, ele é honrado diante dos seus inimigos, ele é honrado diante de todos aqueles que o perseguiram. E o tempo na vida de Davi foram 13 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei qual é o tempo de espera, meus amados, mas eu quero dizer para você, o Elifelete está chegando na sua vida. Eu creio que ainda hoje você pode contemplar uma vitória na sua vida, ainda hoje você pode ter nas suas mãos a conquista daquilo que você há muito tempo está esperando. Não importa o tempo da sua promessa, não importa a intensidade da dor que você esteja vivendo, o que importa
importa é o Deus que age na minha e na sua vida, o Deus que trabalha por mim e por você. 2020 está no fim, meus amados, um ano de muita dificuldade, um ano de muita luta, de muita espera, de muita batalha, de muitas lágrimas, de muitos gemidos, mas eu quero dizer para você, meus amados, Elifelete está chegando na sua casa. Elifelete, o Deus que age, está chegando na sua vida, porque não importa, Deus é o Deus que faz aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre aquilo que Ele te falou, Ele está realizando na sua vida. Daniel, ele esperou 21 dias, mas quando o anjo aparece, Daniel ouve a seguinte frase: quando você começou, Deus ouviu o seu clamor e já deliberou a bênção para você. Mas 21 dias se passaram na vida de Daniel, porque houve uma grande batalha no mundo espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: existe um inimigo que quer roubar a sua esperança, existe um inimigo que quer roubar a sua convicção, a sua fé, a sua certeza de salvação. Não desista, o Deus que age está batalhando ao seu favor, o Deus que age está pelejando a sua guerra, o Deus que age está à frente da batalha, gerenciando, governando todas as coisas, inclusive a situação que você está vivendo. Deus tirou Davi do deserto e levou-o sobre um palácio, e assim como Deus fez isso, fará com você. Salmista Davi, no Salmo 107, diz: transforma o deserto em açude e terra seca em fontes. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixam de diminuir os seus rebanhos. Esse é o Deus que age ao meu e ao seu favor. Quando nós vimos, meus amados, no Salmo 30, dizendo: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se Tu és o meu auxílio, mudas-te o meu pranto em dança, as minhas vestes de lamento em alegria, para que o meu coração cante de louvores a Ti e não se cale. Senhor meu e Deus meu, eu Te darei graças para sempre. Esse é o nosso Deus, que transforma a tristeza em alegria, que transforma a dor em júbilo, em dança, que você possa viver todas essas coisas, como nós vemos em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 4, eu vou ler apenas parte desse texto, mas que eu quero dizer, quando diz lá: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito nos céus. E ele coloca lá: há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. E eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de celebrar chegou, para que você possa viver o Deus que age na minha e na sua vida. Que nós possamos, meus amados, entender: as batalhas são muitas, as dificuldades também, mas nada se compara ao Deus que eu e você servimos. Quando nós vemos na palavra que diz que o Deus que age em nós, Ele é infinitamente maior do Deus que se levanta contra nós. E eu quero terminar com Isaías 51, que diz o seguinte: o Senhor, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar um ano de bondade do Senhor e é o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam na tristeza e dar a todos os que choram no Sião uma bela coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, eles chamarão carvalho de justiça. Plante diante do Senhor para manifestação da sua glória. Essa é uma palavra profética de Isaías, que se cumpre em Jesus. Ele é esse que veio tirar sobre nós o manto de tristeza e colocar sobre nós o manto de alegria. Mas esse mesmo Deus também foi o Deus que nos ungiu para levar a boas novas aos pobres. Que você seja o reflexo de um Deus que age.
que você seja testemunha de um Deus que age, porque o nosso propósito aqui não é apenas celebrar, mas o nosso propósito é repartir, é anunciar as boas novas. Eu quero orar por você neste momento, que colocou os seus pedidos aí no nosso chat, e você que está vivendo um Deus que vê, você que está vivendo um Deus que sabe o que você está passando, mas principalmente você que vai viver ou está vivendo um Deus que age ao nosso favor. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela certeza de que o Senhor vê, sabe e age a nosso favor. Oh Senhor, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Ó Pai, talvez neste momento eu estou ministrando a corações que já desistiram, corações que abandonaram, Senhor, a esperança, os sonhos. Traz de volta, refaz os cacos, ó Pai, que essa vida causou. Ó Pai, transforma a mentira que o diabo colocou no coração dos nossos amigos e irmãos, porque Tu és um Deus que faz. Ó Espírito Santo de Deus, restaura os sonhos, as convicções, Senhor Pai, a esperança, aumenta a nossa fé no Deus que age. Ó Pai, talvez alguns estão há anos, Davi ficou 13 anos. Ó Pai, se ele tivesse desistido no 12º ano, ele não teria contemplado, Senhor Pai, o reinado, a promessa do Senhor. Ó Pai, nós não sabemos quanto tempo os Teus filhos estão esperando, mas o tempo de Deus está chegando. Nos dê sabedoria, nos dê, Senhor Pai, condição. Ouvimos na semana passada sobre, Senhor Pai, a paciência. Nos dê paciência para esperar no Senhor. E que nós possamos viver a cada dia, a cada momento, mais e mais o Senhor. Eu quero colocar, ó Pai, diante do Senhor cada pedido que foi colocado. Eu quero, Senhor Pai, profetizar cura. Eu quero profetizar libertação. Eu quero profetizar salvação. Eu dou uma ordem neste momento no mundo espiritual, que Satanás retire tudo aquilo que foi colocado para tirar, porque o nosso Deus está agindo e restaurando, ó Pai, restaurando tudo o que se perdeu, restituindo aquilo que o diabo levou, porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Obrigado neste momento, Senhor Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Espero você nesse próximo domingo, às 18h30, no canal Betel Serra, para um culto de adoração ao Senhor, de celebração. E mais uma palavra de um fruto do Espírito, que certamente vai abençoar a sua vida. Porque nós somos a família Betel, uma família para pertencer. Beijo no coração. Deus te abençoe nessa tarde.